Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre como que o digital está fazendo para infernizar a nossa vida. Pedro e Cora tem toda terça-feira, toda sexta-feira, no canal do Meio do YouTube ou na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou, naturalmente, Pedro Dória. Do meu lado está minha amiga Cora Rora. E Cora, qual é o nosso assunto? Nosso assunto hoje é muito mais próximo a você, aliás, do que a mim. É o Twitter. Twitter. Jack Dorsey, o CEO fundador, não é mais CEO do Twitter, e isso diz muito sobre a natureza do Twitter. Vem que a gente explica. Cora Roy, eu sou mais twitteiro que você, né, Cora? Muito, muito, muito mais. Enquanto você é uma das facebookeiras mais profissionais que eu conheço. Verdade. É o meu território, lamento. Pois é. Mas Jack Dorsey, fundador do Twitter, não é mais CEO do Twitter, Cora. Ele deixou a companhia essa semana e indicou para substituí-lo o Parag Agrawal, que é o CTO, né, o Chief Technology Officer, em essência, o alto executivo responsável por toda a tecnologia da companhia. O Agrawal não está há muito tempo no Twitter, não. Está lá desde 2017, quer dizer, uma contratação recente. Mas eu acho que tem algumas coisas aí para a gente conversar. A primeira observação que eu faria é o seguinte: eu acho que é interessante a gente comparar esse movimento do Jack com o movimento que o Steve Jobs fez quando ele deixou a Apple, porque o câncer estava tão avançado que ele não tinha mais força para trabalhar. Ele, na época, foi substituído, por indicação dele, Jobs, pelo COO, né, o Chief Operations Officer, o cara responsável pelas operações da Apple, que é o Tim Cook, que é o atual, ainda é o CEO, né? O Jack escolheu o CTO, o cara da tecnologia, não o cara das operações. Isso diz muito sobre como que esses CEOs fundadores veem as companhias. Por que na Apple faz sentido você botar o COO? E todo mundo acha que o Jobs acertou muito. Nossa, Porque a Apple fabrica coisas. E fabrica coisas num sistema em que os sensores, o acelerômetro, por exemplo, é fabricado na Alemanha. O vidro, aquele Gorilla Glass, é fabricado nos Estados Unidos. As câmeras são todas japonesas. Os chips são de Taiwan. Tudo é montado, os iPhones são montados na China. Então, essa logística de fazer todas as compras, fazer com que as coisas compradas, os insumos para fabricar o iPhone, cheguem na fábrica no dia que tem que chegar, para você não gerar uma quantidade imensa de estoque, porque estoque é dinheiro parado, né? Tudo isso é uma logística extremamente sofisticada, extremamente complicada, para fazer que tudo chegue no momento certo, seja montado e saia. E quem conseguiu botar essa máquina, não tem nenhuma empresa que seja tão eficiente nessa coisa de montar. Uma Samsung, por exemplo, usa muita coisa que a própria Samsung fabrica. Essa coisa que a Apple faz de tudo é fabricado em continentes diferentes, continentes. Não são dois, não, são 3 continentes diferentes, né? Ásia, Europa e Américas. E todas as peças sempre. E isso tudo, em essência, foi um troço que o Tim Cook montou. Então o Jobs olhou, claro que design é importante para cacete na Apple. Claro que todas essas coisas são muito importantes, só que o Tim Cook o Jobs olhou para aquele negócio e falou: agora, o que faz essa empresa ter sucesso ou ser um fracasso é a operação dela. Então o cara que tem que chefiar é o Tim Cook. Por que o Jack Dorsey olhou para o Twitter e falou: o cara que tem que chefiar o Twitter é o Parag Agrawal,
que é o CTO, o cara da tecnologia. O Dorsey voltou a ser CEO do Twitter em 2015. E o que ele fez a partir de 2015 foi o seguinte: o Twitter era conhecido por ter muito problema de queda. O sistema caía toda hora. Tinha a mensagem da baleia. Todo mundo via a toda hora. Eu não pensava nessa baleia. Há muito tempo. Você não vê essa baleia há muito tempo. Pois é. É. O Twitter funcionava nos seus próprios servidores e rodava em cima de um código que era escrito tinha sido escrito pelos engenheiros do Twitter. Os servidores eram todo o código dos servidores era nativo, era próprio, código próprio. O que o Dorsey fez quando chegou no Twitter, e aquilo era um pesadelo, o que o Dorsey fez quando chegou no Twitter foi quase reescrever o Twitter inteiro. Ele migrou para a AWS, para a nuvem da Amazon. Quer dizer, não são mais servidores próprios. Isso exigiu se reescrever muito do código, porque a rede social conversava com softwares específicos dos servidores que eram próprios. Quando você vai para uma nuvem, entre aspas, genérica, você tem que adaptar para a plataforma que está ali. Eles passaram anos fazendo esse negócio. Quando o Twitter estava estável, em parte reescrito e nessa nova nuvem, a segunda coisa que eles fizeram foi reescrever toda a plataforma de publicidade. Deu um baita salto de faturamento quando a nova plataforma de publicidade entrou no ar. E hoje o Twitter fica lançando pequenas novidades o tempo todo. Dá certo, mantém, não dá certo, sai. Agora, ele pode ficar lançando essas pequenas novidades o tempo todo por conta dessa grande transição de tecnologia que foi feita nos bastidores. É aquela coisa que a gente fica falando de governador não gosta de fazer esgoto, né? Porque ninguém vê o esgoto. O Dorsey foi um governador que fez o sistema de esgotos. Ele fez aquela coisa que ninguém vê, e, no entanto, é o que deu estabilidade e é o que vai permitir ao Twitter, nos próximos anos, fazer vários experimentos. Agora, como fundador, ele tem uma outra característica que eu acho muito interessante, que é a seguinte: diferentemente das outras redes sociais, o Twitter é o Twitter. A essência do Twitter é preservada. Até aconteceu de os 140 toques de cada post, de cada tweet, já terem virado 280. Mas, em essência, são aqueles textos curtos, aquilo é a essência do Twitter e o Twitter não vai deixar de ser aquilo. O Instagram, por exemplo, estão querendo transformar o Instagram em TikTok. Não é mais uma rede de fotografias, o algoritmo todo foi voltado para... O Instagram já não é o que era, totalmente. Pois é, então... Eu acho que já se descaracterizou muito, muito. O Twitter não, o Twitter, de fato, mantém o que era a proposta inicial dele. Pois é, eu acho que essa é uma das grandes qualidades do Dorsey como CEO, Cora, que é... Ele botou o Twitter, ele estabilizou tecnologicamente o Twitter, não traiu a essência do que o Twitter é e preparou o Twitter para ir para o futuro, entendendo que aquilo é uma empresa de tecnologia e que, fundamentalmente, a plataforma tem que aguentar o tranco. E, para isso, você bota o CTO, o cara da tecnologia, no comando. Foi um movimento interessante, eu acho, que ele fez. Não, essa observação tua é ótima, é mesmo por aí. E eu acho o Jack Dorsey uma figura muito interessante. Assim, em termos de CEO, eu acho que o Twitter estava mais bem servido, em termos de fundador, do que o Facebook. Ele é uma pessoa de uma curiosidade, tanto que ele fez outra companhia e ele tem uma variedade de interesses e de ideias que é muito admirável. O Dorsey é uma pessoa que consegue chamar atenção, mesmo num ambiente como o Vale do Silício, onde tanta gente é estranha, né? E tanta gente consegue chamar atenção. Pois é, ele já tinha sido CEO do Twitter, né? Ele foi o primeiro CEO do Twitter. É uma trajetória até parecida com o Jobs. Com o Steve Jobs, porque ele foi demitido em 2008, era muito jovem. Ele foi demitido,
Aí você está falando, é CEO de outra companhia também. Aí ele fundou uma nova companhia, que é uma fintech, se chama Square, ou se chamava Square até quarta-feira, porque na quarta-feira dessa semana, dia 1º de dezembro, ela passou a se chamar Block, mas é uma das maiores fintechs americanas. A Square, ou a Block, é uma empresa maior do que o Twitter. Quer dizer, é aquele cara que... Essas coisas não acontecem sem querer, Cora. Não. Você não funda duas companhias de sucesso no Vale do Silício por sorte. Eu fico inteiramente besta como é possível, porque fundar uma ou outra já seria um feito extraordinário. Claro. E ele fundou duas empresas incríveis. Então, a gente tem que tirar o chapéu para o Jack Dorsey, que continua ele continua no conselho do Twitter. Evidentemente, vai continuar dando muitos palpites, mas agora a bola está com a Garval. Aliás, você sabe... Agraval. Agraval. Esse nome, Agraval ou Agarval, são duas variações do mesmo nome, né? É uma poderosíssima casta indiana. Pois é, você entende disso. Pois é, não o que, é que são esses agravals? Agraval porque a gente pensa no sistema de castas da Índia só como os brahmanes, os guerreiros, depois os comerciantes e os intocáveis. Não é assim. A Índia tem, sei lá, 300 castas, 1000 castas diferentes. As profissões são castas. O Agarval, ou Agraval, é um grupo muito poderoso, um grupo intelectual, um grupo de muitos recursos, um pessoal de, estatisticamente, uma classe média alta muito sólida, e tem incontáveis agravals e agarvals pelo mundo afora, na direção de companhias e em universidades, em cargos de tecnologia muito importantes. Pois é, eu estava vendo a lista na Wikipedia, é um troço impressionante. Tipo, o cara que durante muito tempo foi comandante de search, de busca do Google, é Agraval. Tem outro que é professor do MIT, tem responsável pelo combate à Covid dentro da Índia, que é um país com mais de 1 bilhão de habitantes, o responsável é dessa família. De fato, é uma família toda... obviamente, muito capacitada do ponto de vista de educação formal alta, né? Níveis altos de educação formal. Não é exatamente uma família, é uma casta. São várias famílias que pertencem à mesma casta. É como se fosse um clã? É como se fosse um clã escocês. A casta é o clã escocês. É como se fosse um... Entendi. E a coisa do sobrenome, que a casta marca o sobrenome, marca a profissão também, volta e meia. A gente pode achar esquisito, mas eu tenho a impressão que era assim que funcionava a sociedade ocidental na Idade Média, quando as pessoas começaram a pegar sobrenomes, porque você tem muitos sobrenomes ocidentais que são profissões. Claro. A diferença, quer dizer, Paul Smith, por exemplo, é o ferreiro, né? O Paulo Ferreiro. O Lerner é o estudioso, né? Você vai ter vários nomes assim que estão ligados a profissões. Não significam que sejam a mesma família, mas significam o mesmo extrato social. E na Índia, a coisa da casta é levada tão a sério que as pessoas só se casam dentro da mesma casta, ou pelo menos na maior parte dos casos, né? Aos poucos isso começa a mudar nos centros urbanos, mas quando você chega em Nova Delhi ou em Mumbai, você pega qualquer jornal indiano, a quantidade de anúncios para noivos e noivas, Agarval ou Agraval, é gigantesca, muito grande. Anúncios grandes, o que significa gente rica. Porque anúncio em jornal é caro, né? Mesmo lá. Na Índia na Índia é um dos lugares em que a imprensa impressa ainda é um negócio poderoso. É um dos raros lugares, a Índia.
Então, são coisinhas que você vai descobrindo quando você viaja. Porque eu ficava olhando esses anúncios e pensava, olha, quantidade de agarval. Primeiro pensei que era uma família, depois descobri que era uma casta, e depois descobri que era uma casta com dinheiro, porque senão não estaria pondo esses anúncios coloridos enormes e tal. E aí você lê um pouco, conhece um aqui, conhece outro ali, e você começa a perceber isso. Agora, os jornais da Índia, quero falar nisso, estão numa festa com essa indicação do... Ele é agraval ou ele é agarval? Nisso já Ele é me confundo. agraval. Agraval. GR. Tá. E os jornais na Índia ficam felicíssimos, porque a essa altura do campeonato, o Vale do Silício tem uma quantidade de CEOs indianos que não é brincadeira. Você tem na Alphabet o Sundar Pichai, você tem o da Adobe há 500 mil anos, é indiano. Você tem o Satya Nadella. Da Microsoft, que é um baita Você... CEO. É o cara que consertou a Microsoft, o Satya Nadella, né? Exata, não. Transformou de novo na empresa mais valiosa, ou numa Isso, das mais isso. valiosas. Você tem o... O da Adobe é o Shantanu Narayan. Esse está há muito tempo lá. Ou, pelo menos, ele substituiu um outro indiano, porque eu me lembro da Adobe com o CEO indiano há muito tempo. Você tem o Arvind Krishna na IBM. Olha, na IBM. Na Quer IBM. dizer, Na IBM. é uma coisa de doido. Você conhece o Ajay Banga? Não. CEO da Mastercard, que está fazendo todo o processo de digitalização da empresa. É para você ver, a tecnologia, de uma certa maneira, embora não, é completamente tecnologia, porque está tudo virando fintech, né? É. Então, mas é muito sim. engraçado isso, né? Como tem indiano nessa indústria e como eles são competentes. E aí você vê as manchetes dos jornais indianos, é muito engraçado. Como seria também aqui no Brasil, né? Se a gente tivesse mais um brasileiro emplacando uma... Quando é que nós vamos ter isso tudo de novidade? Quando a gente fizer o que a Índia fez, né? A Índia é preocupadíssima com o ensino de tecnologia. Então, existe um incentivo forte na Índia, não é só incentivo estatal, não, é incentivo privado também. Existe um incentivo violento para você estudar ciências, matemáticas, programação, né, computer science, ciência da computação. Então, a Índia forma muita gente, porque a gente está falando dos CEOs, que evidentemente chamam muito a atenção. Boa parte dos programadores que você consegue contratar na internet, eu preciso de um programador agora, vai num desses sites de programação que você contrata por hora e você explica o que você quer que o código faça e alguém do outro lado produz o código, você paga e pronto. Boa parte dos programadores são indianos. Então, você tem muitos CEOs porque você tem milhões de programadores. E é milhões mesmo. Não estou fazendo uma hipérbole, não. É claro que a gente está falando de um país com 1,2 bilhão de pessoas. 1,2 bilhão, Então, alguns milhões não é tanta gente assim perante a população indiana. Mas eles têm milhões de programadores. A gente tem centenas de milhares. A diferença de escala é... E a diferença se for centenas de milhares, né? A diferença de mentalidade me choca também, sabe? Porque na Índia você sente um foco no ensino e na vontade de aprender gigantescos. Isso eu sinto falta. E agora, voltando para o Jack, eu acho que tem uma observação que valia a gente fazer ainda, que é o seguinte: é um CEO fundador, é um dos últimos CEOs fundadores do Vale do Silício, evidentemente ainda tem Mark Zuckerberg na Meta, ex-Facebook.
Mas são cada vez mais raros os CEOs fundadores, né? O Jack era um dos últimos. Ele tinha uma outra característica que eu acho que vale a gente mencionar, Cora, e eu acho que é a característica que mais vai deixar saudades no caso dele, que é raros CEOs do Vale do Silício falavam com a franqueza que o Jack Dorsey falava. Sim. A gente já comentou aqui em outros programas sobre, por exemplo, a questão de viés do algoritmo do Twitter, que distribui mais conteúdo de direita do que de esquerda. Quem descobriu que esse viés existia são pesquisadores do Twitter, e quem tornou essa informação pública foi o Twitter. O Jack falava abertamente que o algoritmo da rede dele, sobre a qual ele era responsável, espalha ódio e incentiva a cisão. E ele falou durante muito tempo, ele falava de que queria substituir esse algoritmo por um algoritmo que incentivasse o diálogo, porque no fim das contas você constrói o tipo de coisa que você espera que sua rede social produza. Isso ele ficou devendo. Ele não entregou esse novo algoritmo, do qual eu pessoalmente sinto... eu gosto do Twitter, mas às vezes precisa tomar Rivotril para entrar no Twitter, porque é um banho de sangue. Olha, eu não tenho ido ao Twitter por causa disso. Realmente, tem um gato miando aqui, se vocês ouvirem, e eu acho que deve estar sendo captada porque eu atrasei a hora do jantar. O gato é o Pessoa, e ele é um pouco insistente, sabe? Eu já expliquei para ele que vai jantar daqui a pouco, mas ele ainda não está muito conformado. Mas eu me mantenho afastada do Twitter, sabe? Porque cada vez que eu entro, eu digo, não preciso dessa... Eu vou ter que usar o Twitter muito esse ano, porque é um ano eleitoral, porque a gente não consegue ficar longe, porque em um certo momento, quando começar a campanha, eu acho que é fundamental a gente se manifestar e enfim, tentar dizer o que a gente pensa, mas eu tenho feito uma espécie de sabático do Twitter, aliás, tenho feito uma espécie de sabático de política, tenho tentado fazer um detox, até para ter força de encarar um ano eleitoral aqui no Brasil, viu? Porque você, melhor do que ninguém, você sabe que isso não é uma tarefa simples. Não, esse vai ser sangrento. Mas eu acho que isso agora fica na mão do Parag. Parag Agrawal tem a missão de entregar um Twitter com um novo algoritmo, um Twitter que favoreça o diálogo. Eu espero que ele entregue, porque sentirei falta de Jack Dorsey, mas essa é uma dívida que eu vou cobrar, porque ele tinha prometido entregar isso. Com certeza. Nos vemos na terça-feira, Cora. Nos vemos, Pedrinho. Até.